Hoje, dia 13 de maio, o Brasil completa 134 anos da abolição da escravatura. Todos os anos, a recordação desta data histórica visa ratificar a importância da busca pela igualdade racial, independente da cor da pele. A abolição da escravatura foi um tema recorrente no debate político no Brasil durante todo o século XIX, comenta o educador e historiador Milton Tavares. Era uma coisa absurda. Nós tínhamos até pouco tempo em Varginha uma fazenda ali perto da Vargem que tinha uma senzala intocável. Se você vê um ambiente desse, era um ambiente pouco ventilado, era um ambiente onde os negros dormiam amarrados, quer dizer, ficava acorrentado o dia todo e dormia acorrentado. Um ambiente promíscuo, um ambiente com proliferação muito de rato, de doenças que eram transmitidas. E essas doenças proliferavam muito, com piolho, doenças de pele. A condição de vida do negro era miserável. Então a abolição, a Lei Áurea em si, ela não deve ser entendida como uma conquista da raça negra, porque não foi. A raça negra começou a lutar contra a escravidão a partir do momento que chegaram no Brasil em 1534. O primeiro quilombo que surgiu, que foi o de Palmares, ele data desse período, do século XVI. Então, a escravidão nunca foi aceita pelo negro passivamente. Nós temos registros de muitas revoluções, de muitas rebeldias e de muitos assassinatos de senhores, de feitores. A própria capoeira, que hoje nós entendemos como luta, como dança, era uma arte marcial que era utilizada nessa luta. Então, a Lei Áurea, ela simplesmente veio legalizar uma situação que já existia. No Brasil, em 1850, foi aprovada a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico negreiro, devido à grande pressão dos ingleses. A abolição só ocorreu em 13 de maio de 1888, quando a Lei Áurea foi assinada pela princesa Isabel. Existem alguns registros, algumas vertentes da história, que dizem que Dom Pedro II, desde o momento em que ele assumiu o trono, ele já era totalmente adverso à escravidão. Mas o poder moderador não dava a ele o direito de interferir na Constituição. Então ele dependia do Congresso. E o Congresso era formado por senhores de terra. A lei era voto censitário. Para você votar ou ser votado, você tinha que ser dono de terra. E o que vai acontecer? A partir do meados do século XIX, a Inglaterra ela vai entender que o negro liberto gerava mais lucro que o negro escravo. Então a Inglaterra passa de maior comerciante de escravos do mundo para a maior defensora da liberdade no mundo. Então, a partir de 1850, nós tivemos no Brasil a Lei Eusébio de Queiroz. O tráfico de escravos foi suspenso no Brasil, teoricamente, até 1856 ainda aconteceu, e depois disso havia muito contrabando de escravos vindo de Cuba. Depois disso, na década de 1870, nós tivemos a lei do ventre livre, que libertava os negros nascidos a partir daquela data, mas dava ao senhor o direito de explorar a mão de obra daquele negro até os 18 anos. Antes, o negro só era utilizado em trabalhos forçados aos 12 anos de idade. A partir da lei do ventre livre, ele passou a ser explorado a partir dos 7 anos. Ou seja, a criança começou a ser usada como mão de obra, dos 7 aos 18 anos, quando o senhor tinha que colocar esse negro na rua. E, por final, nós tivemos a lei do sexagenário, quer dizer, uma outra figura mitológica, que é a do preto velho, aquele negro já idoso, bonzinho, que submisso. Isso era uma lenda. Poucos negros conseguiam chegar aos 60 anos de idade. Imagina você trabalhar 18 horas por dia, tendo direito a uma refeição por dia, viver num ambiente insalubre, que era as senzalas, e chegar aos 60 anos? Absurdo, não tinha. Quando essa lei chegou, poucos foram beneficiados por ela. E logo em seguida nós tivemos a Lei Áurea, que deu, digamos assim, legalizou a abolição da escravatura. Mesmo que disfarçado, o preconceito racial ainda persiste no século XXI, endereçado a pretos e afrodescendentes. Na visão do educador Tavares, só a educação pode promover igualdade e respeito necessários à convivência pacífica. Hoje nós estamos vendo casos de racismo, cada dia causa mais absurdo, mais espanto, mas ainda existem. E o ser humano ainda se coloca numa condição de superior. Que superioridade é essa? Social, econômica, racial? Quer dizer, nós estamos voltando lá no
no início do século XVI, onde achávamos que o negro era inferior. Então é uma coisa que precisa ser mudada e só com educação nós conseguiremos mudar isso. A lei está aí para dar parâmetros, mas nós temos que educar os nossos filhos para serem o quê? Cidadãos de bem, cidadãos conscientes do seu papel na sociedade. E aqui em Varginha, a abolição da escravatura é tema de uma roda de conversa que começa daqui a pouco às 19h na Câmara Municipal. O evento vai contar com a participação de 19 lideranças, dentre autoridades, professores e outros profissionais que atuam em Varginha. O bate-papo é uma realização do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial.